Bom dia. Números, capítulo 2. Livro de Números, capítulo 2. Falou o Senhor a Moisés e a Arão e disse: os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro, a uma distância determinada. Estes são os que acamparão ao oriente. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto ao seu estandarte. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. 74.600.000 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zoar. Seu exército é de 54.400. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Estes serão os primeiros a levantar acampamento e marchar. Ao sul, a insígnia do acampamento de Rubem, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. Seu exército, 46.500 homens. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão e Selumiel, filho de Zuri Sadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército é 59.300. Tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade, Eleazar, filho de Deuel. Seu exército é 45.650. Os recenseados do acampamento de Rubem, segundo seus esquadrões, são todos 151.450. Estes levantarão acampamento e marcharão em segundo lugar. Assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marchar será a mesma do acampamento, cada um sobre a sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto ao seu estandarte. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército, 40.500 homens recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés, príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazuro. Seu exército, 32.200, recenseado. Tribo de Benjamim, príncipe dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gedeone. Seu exército, 35.400, recenseado. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100. Esses levantarão acampamento e marcharão em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aieser, filho de Amissadai. Seu exército, 62.700 recenseados. Junto dele acampam tribo de Aser, príncipe de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41.500 recenseados. Tribo de Naftali, príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600 homens. Estes levantarão acampamento e marcharão em último lugar, todos seguindo as suas bandeiras. Estes são os filhos de Israel, cujo recenseamento foi feito a partir de suas famílias,
suas casas patriarcais. Os que foram listados deste acampamento, segundo o seu exército, são ao todo 603.550 homens. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo que Deus tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto aos seus estandartes e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. Números, capítulo 3. Fala sobre a responsabilidade dos levitas, ou seja, da tribo de Levi. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinha filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Deus disse a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote, eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, aos levitas como servo a Arão e a seus filhos, e eles serão doados pelos filhos de Israel. Designará Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal, porém todo profano que se aproximar será condenado à morte, sumariamente. Tanto Arão quanto Moisés era da tribo de Levi, e eles foram, Deus escolheu os levitas para tomar conta do tabernáculo. A função dos levitas, não tinha nenhum levita que ia à guerra. Os levitas não combatiam, não lutavam, somente tomavam conta do tabernáculo do Senhor. Eles transportavam, montavam, desmontavam, ministravam, ofereciam holocausto. Tudo chefiado por Arão, que era o sacerdote, e os seus filhos inicialmente. 2 deles morreram, foram Nadab e Abiú, nós lemos isso já, quando eles ofereceram fogo profano diante do Senhor. Então, Deus os matou. Mas todo o serviço da casa de Deus era para os levitas. Não esse entendimento que hoje se vê, não, os cantores são levitas. Não, levita não era para cantar, era para administrar tudo o que envolvesse o templo, o tabernáculo, as coisas do Senhor, era o pessoal da tribo de Levi, os descendentes de Levi, que foi um filho de Jacó. As tribos, nós temos falado isso exatamente em virtude de cada um dos filhos de Jacó. Então, a função desses era somente isso. Eles não lutavam, não combatiam, não guerreavam. Somente tomava conta e administravam na casa do Senhor. Limpeza, conservação, ministração, louvor, tudo era somente o pessoal da tribo de Levi. Se fosse qualquer uma outra tribo se aproximasse para fazer as coisas do Senhor, ele era morto. Deus falou mais a Moisés e disse: vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Assim todo primogênito me pertence. No dia em que eu feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens como dos animais. Eles me pertencem, eu sou Deus. Quando Deus operou aquele milagre lá, o último sinal, digamos, lá no Egito,
onde mandou então que os hebreus marcassem as portas, as ombreiras da porta com o sangue do cordeiro. E aquela noite Deus destruiu, matou todos os primogênitos de Faraó, todos os primeiros filhos, tanto de pessoas como de animais. Aquele dia Deus assim determinou que todos os primogênitos dos hebreus seriam dele. Então o que aconteceu? Depois então Deus trocou. Ao contrário de ficar com todos os primogênitos, Deus ficou com a tribo de Levi. Houve uma troca entre todos os primogênitos de Israel pela tribo de Levi. Assim sendo, toda a tribo de Levi foi consagrada ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: recensearás os filhos de Levi, segundo as suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Deus, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. De Gés originaram-se o clã libdonita e o clã simeita. Estes eram os clãs gersonitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs do Gersonita, que tinham de acampar a oeste, atrás do tabernáculo, o príncipe líder da família do Gersonita era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura do véu, a grande cortina da entrada da tenda de um encontro, da cortina do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs aramitas, Isaritas, Hebronitas, Uzielitas. Estes são os clãs coatitas. O número de todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam-se do lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de zelar da casa da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios, do santuário, com os quais ministravam, do véu e de tudo que fazia parte deste serviço. O príncipe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Muzitas. Eram estes os clãs meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte, setentrional do tabernáculo. Os meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo e seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que implicava esse serviço. Bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente acampava-se ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Deus, o número de todos os do sexo masculino
de um mês de idade para cima foi 22 mil. Vemos que a diferença do recenseamento da contagem de todas as tribos e da tribo de Levi é que todas as outras 11 tribos foram contadas a partir de 20 anos de idade, né? Todo o sexo masculino que era pronto para a guerra, para fazer parte do exército do Senhor, para lutar, para combater. Já os levitas foram contados a partir de um mês de idade, que não era para lutar, era para saber exatamente aqueles que pertenciam à tribo de Levi. E às vezes nós achamos essa leitura cansativa, mas como o próprio nome diz, é no livro de Número, é quando fala os recenseamentos, a contagem do povo de Deus, os números exatos. E é cansativo assim porque todos nós sabemos para ler documento, que é um documento histórico. E qualquer documento, quando nós vamos ler, geralmente nós lemos o início, o final, ou alguma coisa no meio. Por isso o brasileiro, principalmente, é facilmente enganado, porque nós sabemos que nós não lemos aquelas letrinhas miúdas, né, que nos contratos é cansativo, desanimamos. E aqui também, o que é que nós estamos lendo? Nós estamos lendo um documento. Fala sobre nomes, genealogia, datas, lugares e os fatos. Isso aqui é uma exposição de algo que aconteceu. São documentos, são leis da época. Por isso que se torna cansativo. Mas nós já estamos saindo já desta parte. Estamos concluindo essa parte das ordens, das determinações do Senhor, o que ele exigia, determinava e o que ele permitia naquela época. Enfim, é um documento. Então disse mais Deus a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos, homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, faz a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Deus, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Falei, em vez de tomar também primogênito, todo o gado, toda a cria todo Israel, não, só quero dos levitas. Tudo pertence aos levitas, passou a pertencer ao Senhor, bem como eles mesmos. Assim como Deus lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino da idade de um mês para cima deu o número de total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou Deus, o Senhor. Para os resgates 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomará 60 gramas de pratas com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. E darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devido ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos, dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata, correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Deus, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Números, capítulo 4. Deus falou a Moisés e Arão ordenou: fazer o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi por seus clãs e casas patriarcais. Todos homens de 35 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será o serviço dos filhos do Coate na tenda do encontro: zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar as cortinas do véu, cobrirão com ele a arca da tábua da aliança e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre o qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição da presença,
Eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, bacia para oferta derramada, e os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores, seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão tecido púrpuro, azul celeste, e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste, e os recobrirão com uma coberta de couro fino, e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpuro roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino. Em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-lo, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e da oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá superintendência de todo o tabernáculo e tudo que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram, ao se aproximar dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e o seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Deus, até mesmo na tribo de Levi, Deus distribuiu cada um, né, com sua função. As coisas de Deus, eu sempre digo, é ordem e decência. Determinação, quem vai fazer esta parte, quem vai carregar, quem vai montar, quem vai desmontar, quem carrega das cortinas, quem carrega os holocaustos, tudo com ordem e decência. Os levitas, cada um tinha sua função, não escolhida por homem, mas Deus escolheu para cada um exercer aquele papel ali. Um não poderia fazer o trabalho de outro ou aventurar-se naquilo que era designado para outros. Se assim fizesse, morreria. Deus falou a Moisés e disse: faz também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as suas casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas cobertas de pele fina que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro. As cortinas do átrio, o véu da entrada, da porta do átrio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos de transporte, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos,
e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Este será o serviço do clã dos Gersonitas, da tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Merarita fará o recenseamento dos filhos de Merari por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão trabalho da tenda do encontro. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será da sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com sua utilização. Designarei para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs, dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda do encontro, contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e o chefe da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares. Todos homens de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se em seus clãs 2.750 homens recenseados. Estes foram o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Deus transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados segundo o clã e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão segundo as ordens de Deus. Fez o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais, todos homens de 30 a 50 anos capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se segundo seus clãs 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs do Merarita, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Deus, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais. Todos os homens, entre 30 e 50 anos de idade, que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8.580 recenseados. Fez o recenseamento deles, segundo a ordem de Deus, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme a ordem que o Senhor havia determinado a Moisés. Então Deus contou, todo o povo de Israel foi contado. E também a tribo de Levi, que todos foram escalados para seu serviço. Houve a primeira contagem de todos os levitas a partir de um mês de idade. E agora, todos aqueles que estavam aptos para trabalhar no tabernáculo do Senhor, na tenda, transportar, contar. E todo esse recenseamento foi feito a partir daqueles que tinham entre 30 e 50 anos de idade. Os que estavam, e Deus também já foi escalando cada um para o seu setor, para cada coisa que deveria fazer, para cada função. E assim o Senhor fez. Hoje nós concluímos até o livro de Números, capítulo 4. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo do capítulo 5. As respostas, o entendimento melhor está na Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.